A mensagem de um menino. Ele tinha apenas 8 anos. Contudo, detinha a sabedoria das grandes almas. Era uma criança no corpo, mas seu espírito já se dera conta de que breve seria sua vida sobre a terra. Generoso como todas as almas nobres, a sua era a preocupação com outras pessoas. Como ficaria sua mãe sem ele, por exemplo? Quando soprou as 8 velas do seu bolo de aniversário e sofreu uma nova e grave crise que o levou ao hospital mais uma vez, Peter resolveu fazer uma lista. Era uma lista de alguns itens que ele desejava executar antes de morrer. Dos itens, constava encontrar alguém que se encarregasse de retirar a neve da frente da casa. E isso não foi muito difícil, porque um dos vizinhos disse que teria prazer em assumir esse encargo. E porque se preocupasse com a qualidade de vida de sua mãe, desejava conseguir de alguma forma que ela concluísse a canção que começara a compor quando ele nascera. Seria o reconhecimento e a consagração dela como compositora. Para si mesmo, 2 coisas eram muito especiais: morrer em casa, cercado de seus amigos, e colocar um grande mastro frente à sua casa, sinalizando que era ali que Peter se encontrava. Ele iria morrer e desejava que os anjos soubessem onde ele morava para o virem buscar. A mãe, descobrindo a lista e reconhecendo a sua importância, se esmerou e, mesmo com o coração a sangrar, concluiu a canção. Ela a chamou de o Salmo 151. Explicou que lera os 150 salmos da Bíblia, mas que nenhum deles traduzia a alegria que ela sentira ao dar à luz a seu filho. A dificuldade em concluí-la se dera em função da descoberta da enfermidade de que ele era portador e do pouco tempo de vida que teria. Todos os recursos possíveis foram empreendidos para que o convênio de saúde aprovasse cuidados ao pequeno enfermo no lar. E numa tarde fria, enquanto Peter se despedia da vida física, os amigos se reuniram para cantar junto com sua mãe o Salmo 151. Quando Peter deixou exalar o último e tranquilo suspiro, os olhos dos amigos se ergueram para contemplar a bandeira tremulando ao vento. E em todos os corações havia a certeza: a bandeira indicativa era desnecessária. Pela forma como suportara a enfermidade e as dores, como se preparara para a morte, pelo seu despreendimento e amor, os anjos sabiam com certeza onde estava Peter, e o tinham vindo buscar. Existem espíritos que estão entre nós por pouco tempo. Especiais, destacam-se pela sua forma de ver e sentir a vida. Vêm e vão rapidamente. No entanto, a sua mensagem de amor é de tal forma forte, vigorosa, que deixam o aroma da sua presença indelével entre os que tiveram a ventura de com eles conviver. A sua lição é do amor que não se apaga, da bondade que se preocupa com o outro e da sábia resignação ante aquilo que não pode ser alterado. Pensemos nisso. À minha filha. Olho para você e me pergunto: onde está aquela garotinha que queria tudo rosa? Onde está aquela menininha que saía à rua com a coroa de rainha à cabeça? Onde foi parar o mundo do faz de conta, os castelos dourados, as fadas? Você cresceu. E a impressão que tenho é que você dormiu criança e despertou adolescente. A mudança foi muito brusca. Por isso, peço a você que tenha um pouco de paciência comigo. Preciso de um tempo para me acostumar a pensar que você está caminhando para a fase adulta.
que, embora traga a mente ainda repleta de sonhos, são muito diversos dos anos da infância. Você navega pela internet, descobre terras maravilhosas e tece sonhos de viagens. Você deseja o mundo. Até ontem, desejava ser um condor para voar acima das montanhas, dominando os céus. Agora, você pensa como será pilotar um avião para ficar entre as nuvens. Você estuda sobre os astros, planetas, sistemas solares e assiste filmes de conquistas espaciais, simulando em sua mente ser você a heroína a bordo das espaçonaves que dominam o espaço. Você baixa das nuvens e seu coração bate descompassado. Os galãs, os artistas, os meninos da escola. São tantas emoções e tantas coisas acontecendo dentro de si. O homem velho despertando, os hormônios agindo, as colegas assumindo posturas, exigindo outras de você. Nesse seu mundo de adolescente, há tanto para querer, para conquistar. Tempo de confusão, tempo de decisão. Logo mais você precisará definir a profissão que deseja, a carreira que pretende seguir. Médica, veterinária, jockey, antropóloga. Estudar inglês, aprimorar-se na biologia. Há tanto que decidir. O tempo urge. De repente, me dou conta que já fui adolescente. Passei por tudo isso e sofri, chorei, venci. Por isso digo a você, siga em frente. Não perca a fé em si mesma. Não descarte Deus de sua vida. Sonhe, e sonhe muito. Deseje sempre crescer, progredir. Não perca a garra, a vontade de alcançar o que almeja. Quem abandona seus sonhos já perdeu a graça maior da vida. Já começou a morrer. Você veio ao mundo para ser feliz, para conquistar experiências, para evoluir. Por isso, sonhe e invista nos seus sonhos. Planeje e persiga seus planos. Estude, trabalhe, viva. Não descarte ninguém de sua vida. A família, os amigos, professores, colegas. Todos estão ao seu redor para o apoio afetivo que necessita. Seja amiga, irmã, filha, colega. Nunca esqueça, no entanto, que você é filha da luz, herdeira do universo, espírito imortal. Conquiste as glórias do mundo, mas não esqueça que o brilho maior, imperecível, é o que conquistará você, espírito, vivendo o bem, fazendo o bem, embelezando o mundo com sua presença especial. Ao meu Pai. Recordo-o ainda. Ele saiu em um dia de sol para viajar e nunca mais retornou para nossos olhos físicos. Quando o trouxeram, era somente um corpo dentro de um caixão, lacrado, ao demais, tendo em vista os dias passados desde a sua morte. Meu pai era um homem alegre. Gostava de música, de dança, de estar com amigos, conversar, contar causos. E ele os tinha às centenas. Toda vez que retornava de viagem, os filhos, éramos 3 os menores, nos reuníamos em torno da mesa na cozinha ampla para ouvi-lo. Ele contava causos de forma pausada. Ia descrevendo as cenas, uma a uma, reproduzia os diálogos. Por vezes, meu irmão e eu, mais impacientes, o interrompíamos. E daí? O que aconteceu? Conta logo. Ele sorria mostrando seus dentes curtos, bem moldados. E continuava com a mesma calma até o desfecho da história. Tê-lo em casa era muito bom, e significava que um de nós iria dormir na cama dos pais. Por vezes, nossa mãe nos dizia que desejava ficar a sós com ele. Mas, mal despertava a madrugada, quem primeiro acordasse corria para o quarto e se enfiava entre os dois. Ele acordava e brincava conosco, fazendo cócegas, jogando travesseiro. Era uma festa. Meu pai.
Quantas saudades! Ele não era letrado. Desde bem jovem conhecera o trabalho duro. Constituir a família cedo, e os 5 filhos lhe exigiam que desse o máximo de si. Insistia que precisávamos estudar, e estudar muito. A duras penas, pagou para cada um de nós o ensino fundamental em escola particular. Escolheu a melhor escola da cidade. Pagou cursos de piano, acordeon, violino para minha irmã, que cedo entrou para o mundo da música. Meu irmão e eu não chegamos a tanto, mas fomos brindados com o que ele tinha de mais precioso. Ensinou-nos a honestidade. Ensinou-nos que melhor era ser enganado do que enganar. Viveu no tempo em que a palavra de um homem era documento mais válido do que nota promissória, duplicata ou qualquer título financeiro. Legou-nos um nome honrado e disse-nos que o dignificássemos ao longo de nossa vida. Olhava para mim com orgulho e dizia: um dia você será uma pessoa muito importante. Hoje, quando viajo pelas estradas, muitas delas velhas conhecidas de meu pai, eu o recordo. Será que ele sabia que um dia eu seria alguém que viajaria, esclarecendo pessoas, ofertando cursos? Ele não conheceu todos os netos. Partiu para a espiritualidade em anos jovens, deixando-nos um grande silêncio na alma. Em homenagem a ele, em nossos aniversários, nas festas de Natal e Ano Novo, nos encontramos. Rimos, ouvimos música, dançamos. Porque ele nos ensinou a sermos assim. A vida é dura, mas nós a podemos adoçar se quisermos, é o que dizia. Meu pai, meu mestre, onde estejas, Deus te guarde. Especialmente nesta época em que os pais são recordados pelos filhos, que os brindam com presentes. Meus irmãos e eu te brindamos com a prece da nossa gratidão. Obrigado por nos terdes dado a vida. Obrigado por nos terdes ensinado a bem vivê-la. Autógrafo de Deus. Autógrafo é a assinatura original de próprio punho do autor de alguma obra. Assinam seus quadros os pintores. No entanto, melhor do que a sua assinatura, o que diz se o quadro é verdadeiramente daquele pintor é o seu estilo. Quem quer que se aprofunde pelo conhecimento da arte, poderá, ao admirar uma tela, afirmar do seu autor e identificar, inclusive, se for o caso, a que período da vida artística daquele pintor corresponde. Quem escreve um livro define-se por uma forma de escrever e a partir daí passará a ser conhecido. Naturalmente, coloca seu nome na obra. Mas, mais do que isso, identifica-se pelo estilo e a forma com que desenvolve o seu pensamento ao transpô-lo para o papel. Cada artista tem sua maneira peculiar de se identificar no seu trabalho. E é assim que ele é conhecido e admiradas as suas produções através dos tempos. Quando nossos olhos se extasiam ante a prodigalidade da natureza, quando nossos ouvidos se deliciam com os sons dos rios cantantes, com o murmúrio da fonte minúscula, com as águas que descem pelas encostas, despejando-se ruidosamente de alturas. Quando o vento flauteia uma canção entre os ramos, ou agita com violência o arvoredo. Quando o sol se pinta de ouro e tudo enche de luz por onde se espraia. Quando o céu se faz de tonalidades mil, indefiníveis, num amanhecer indescritível. Quando tudo isso acontece, todo dia, a cada dia, procuramos o autor e a assinatura. O inacreditável do grandioso e das coisas minúsculas, tudo obedecendo a idêntico esmero,
diz-nos da qualidade do artista. A diversidade de tons, de sons, nos fala de um alguém superlativamente criativo, pois que há bilhões de anos não reprisa um pôr de sol, nem o cristal da gota de orvalho, nem a combinação dos gorjeios da passarada. Cada dia tudo é diferente. O sol retorna, as nuvens se espreguiçam, a pradaria se estende, alongando sua colcha de retalhos de cores diversas, bordadas cá e lá de flores miúdas. Mas nada é igual. As folhas nas árvores estão em número maior ou menor. A sinfonia das águas acabou de ser composta. Os pássaros balançam-se em outras ramagens. Sim, o artista responsável pelo concerto do dia e da noite é extraordinário. Os homens afirmam que jamais ouviram, mas todos podem admirar sua obra, mesmo aqueles que lhe negam a existência. Esse artista inigualável assina a delicadeza das manhãs com o pincel da madrugada. Podemos descobrir seu autógrafo na tela do firmamento, no brilho das estrelas. Podemos descobrir sua escrita nas flores dos campos, dos jardins, das montanhas. Ele é tão grande que a tela onde cria as suas maravilhas vive em expansão. Mas onde esse artista coloca sua mais especial assinatura é na essência de cada um dos filhos que criou. Ela está em cada um de nós e se chama imortalidade. Pense nisso. Você é o mais especial autógrafo de Deus. Dias de pressa. Você já teve a impressão de que os dias se passam cada vez mais céleres? Já passou pela sensação de natais cada vez mais próximos uns dos outros? Ou de semanas que passam tão corridas que nem notamos os dias que escoam? Esses são dias de pressa, de correria, de intensidade. São dias onde as necessidades, deveres e compromissos se avolumam. E dias, noites, semanas são ocupados intensamente. E já não vemos o tempo passar. Já não mais nos debruçamos na janela da vida para ver a vida passar. Não há tempo, com tão pouco tempo, para ver a vida. Só nos sobra tempo para vivê-la. Com a mente constantemente ocupada, o pensamento está sempre no próximo compromisso, no dever seguinte, no compromisso que se aproxima. Passa-se a viver o tempo dos nossos compromissos, o tempo da agenda cheia de datas, o tempo de fora. E o nosso tempo de dentro? O tempo de nossos sentimentos, do nosso corpo, das necessidades internas. Será ele o mesmo tempo de fora? Ao nos atrelarmos a tanto e a tudo, os olhos, mente e preocupações ficam com as coisas de fora e esquecemos das coisas de dentro. O tempo que nos impusemos para viver não é o tempo do nosso organismo e de nossas emoções. Quantas vezes as refeições são engolidas ao atropelo, quando não esquecidas, prejudicando o aparelho digestivo. E a mente, exigida intensamente, o controle emocional sob pressão constante, os sentimentos sempre em desafio, não encontram espaço para serem cuidados. Vivemos como se tivéssemos somente um mundo externo a cuidar, sem preocupações com o corpo, descomprometidos com a alma. Como resultado, doenças que se instalam precoces, níveis de estresse ou fobias se instalando em nós, sinalizando que algo está errado. É verdade que a vida é feita de desafios e que devemos cumprir nossas obrigações profissionais, buscar melhorar nossa condição de vida, dar conta dos compromissos assumidos. Mas nada disso nos impede de vivermos como alguém que não esqueceu que tem alma e que o corpo é somente veículo de que essa se utiliza, buscando aprendizado.
Desta forma, não se deixe envolver tão intensamente pelas coisas do mundo, já que ele é passageiro, e de eterno, somente sua alma. Coloque na sua agenda também o seu tempo de oração, os momentos de meditação, as horas de reflexão tão necessárias para a vida de dentro. Dê a si mesmo a oportunidade de almoçar com o prazer de sentir o gosto da comida, de desfrutar da companhia de quem compartilha a mesa, de respeitar o tempo de dentro. Mesmo que a vida nos exija muito e o tempo fique exíguo, as coisas de dentro terão sempre tanta importância quanto as coisas de fora. Pensemos nisso. Eu voltarei. De Cora Coralina, grande poetisa do estado de Goiás, retiramos a seguinte peça literária: Eu voltarei. Meu companheiro de vida será um homem corajoso, de trabalho, servidor do próximo, honesto e simples, de pensamentos limpos. Seremos padeiros e teremos padarias, muitos filhos à nossa volta. Cada nascer de um filho será marcado com o plantio de uma árvore simbólica. A árvore de Paulo, a árvore de Manuel, a árvore de Ruth, a árvore de Roseta. Seremos alegres e estaremos sempre a cantar. Nossas panificadoras terão feixes de trigo enfeitando suas portas. Teremos uma fazenda e um horto florestal. Plantaremos o mogno, o jacarandá, o pau-ferro, o pau-brasil, a aroeira, o cedro. Plantarei árvores para as gerações futuras. Meus filhos plantarão o trigo e o milho, e serão padeiros. Terão moinhos e serrarias e panificadoras. Deixarei no mundo uma vasta descendência de homens e mulheres, ligados profundamente ao trabalho e à terra, que os ensinarei a amar. E eu morrerei tranquilamente dentro de um campo de trigo ou milharal, ouvindo ao longe o cântico alegre dos ceifeiros. Eu voltarei. A pedra do meu túmulo será enfeitada de espigas de trigo e cereais quebrados. Minha oferta póstuma às formigas, que têm suas casinhas subterra, e aos pássaros cantores, que têm seus ninhos nas altas e floridas frontes. Eu voltarei. Todos nós certamente voltaremos a este chão, ou a outro qualquer deste universo infinito. A reencarnação ela é divina, e todos estamos sujeitos a ela, querendo ou não, tendo consciência disso ou ainda não. O Criador nos dá a chance de continuar, em próxima existência, aquilo que nesta não podemos lograr. O Criador abre sempre a porta do arrependimento, dá oportunidade da reparação àqueles que desejam volver aos braços seguros do amor. Se porventura na existência atual teus sonhos maiores parecerem ser arrancados de teu coração, confia em Deus. Se vês teus planos de felicidade partirem para longe, embarcados nas caravelas da enfermidade, do sofrimento profundo, segue confiando em Deus. Se percebes que ainda não lograrás nesta vida a alegria que planejaste no imo de teu coração, para ti e para os teus, tem calma e confia em Deus. Vê a lida atual apenas como o capítulo breve da grande obra do teu existir como espírito imortal. Guarda teus sonhos e resiste à dor sem amargura, sem revolta, compreendendo que é o abraço apertado do sofrer que nos faz mais fortes e mais preparados para merecer e conquistar a aventura maior. Tem certeza que o sol volverá, o sorriso ressurgirá, e que tu também,
viajor universal do tempo, voltarás. Gesto especial. Eles eram 8 executivos trabalhando em uma grande empresa. Um deles destoava dos demais. Ele era um homem quieto, calado. Quando todos iam ao lanche, ele se retirava para um local isolado e ficava a sós. Era tido pelos demais como uma pessoa estranha. Os colegas se encontravam depois do trabalho, saíam juntos, e Hernani nunca participava de nada. Mauro, o mais desinibido do grupo, fazia graça. Inventava piadas para os amigos, onde sempre o motivo de riso era Hernani. Certo final de semana, Mauro anunciou que iria pescar e prometeu aos companheiros que, se fosse feliz na pescaria, traria um salmão para cada um deles. Secretamente, confidenciou aos companheiros que, para Hernani, ele destinaria as vísceras e os rabos dos peixes. Desejava pregar-lhe uma peça, e todos iriam rir muito. E assim foi. Na segunda-feira, cada um deles recebeu um embrulho muito bem feito, inclusive Hernani. Cada um foi abrindo o seu e verificando o salmão limpo. Hernani ficou sentado, olhando para o pacote. Instado a abri-lo, entre risos de todos, de voz embargada lhe falou: "Fico muito emocionado com a lembrança. Quero dizer a vocês que tenho vivido há 5 anos um grande drama. Minha esposa teve um acidente e ficou tetraplégica. Todos os recursos do meu salário são para atender suas necessidades médicas." A voz era reticente, e o ar começou a pesar no escritório. Mauro tentou retirar o embrulho das mãos de Hernani. Era tarde. Ele tinha começado a desembrulhar. Agora, as lágrimas lhe assomavam aos olhos, e ele não as conseguia conter. A emoção o dominava. "Tenho 5 filhos", continuou. "Eles não vão para a escola porque meu dinheiro não consegue pagar o que seja necessário. Eu não tenho dinheiro nem para o material escolar, nem para os uniformes. Vocês falam a meu respeito, eu sei, porque nunca faço lanche com vocês. É que trago um lanche de casa e tenho vergonha de mostrá-lo. Por isso, sempre me retiro para comer a sós. Mas hoje..." E retirou mais um pedaço de papel do embrulho. "Hoje meus filhos comerão bem, graças a você, Mauro." Hernani abriu o pacote por inteiro e se deparou com as vísceras e rabos dos peixes. Um silêncio geral se fez na sala. Um mal-estar tomou conta de todos. Não havia o que dizer, o que fazer. Então, um dos executivos se dirigiu até Hernani e depositou no seu colo o próprio embrulho. Todos os demais o imitaram. No próximo final de semana, eles visitaram Hernani e, se cotizando, providenciaram melhor atendimento para a esposa. Cada um deles assumiu os gastos com a escola de um de seus filhos. Eles haviam despertado para uma realidade jamais imaginada. A esposa de Hernani veio a falecer alguns meses depois. Os filhos se formaram, um a um. Os amigos se olharam e perguntaram: "E agora?" Então, juntos, optaram por fundar uma ONG, cujo objetivo fosse atender a pais com necessidades especiais e seus filhos. Um gesto de amizade redundou em benefício para uma larga comunidade. Pense nisso. Fique atento ao que ocorre ao seu redor. O companheiro arredio, por vezes, é alguém que traz o coração em chaga viva. Observe, pergunte, disponha-se a auxiliar e faça luz em outras vidas.
Glória de Deus. O salmista Davi escreveu em seu Cântico 18: Os céus publicam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Contemplando-se a noite estrelada, pode-se ter ideia do que desejou expressar o salmista. Não há quem não se sinta tocado em sua intimidade e se deixe extasiar pela beleza de uma noite bordada de estrelas. Tantas são as maravilhas do universo que somente nos levam a reconhecer a existência de uma inteligência superior à humana. E é esse mesmo Deus que, como artista, colore os céus no cair da tarde, salpica de cores as flores e estende o tapete verde na pradaria, como uma imensa colcha de retalhos, bordada em motivos variados. Como esteta, capricha nos detalhes das escarpas que apontam para cima, como se esmera nos contornos das rochas, recortando montanhas, vales e planícies. Qual um exímio químico, transforma a terra e a água em seiva e açúcar. No milagre que se chama vida, toma uma simples semente e faz surgir a árvore generosa, plena de galhos, folhas, flores e saborosos frutos. Sábio, concedeu instinto aos animais para a perpetuação e conservação da espécie. Por isso, se observa a vespa preparar cuidadosamente o local para colocar seus ovos, pois o instinto lhe diz que ela não viverá para ver a sua prole. Com sua técnica de dar inveja a qualquer entomologista, ela imobiliza um gafanhoto e ao seu redor põe os ovos. Morre em seguida. As larvas, ao nascerem, têm o alimento assegurado. É o instinto que guia o João de Barro a construir sua casa com a porta para o lado oposto ao vento do inverno, jamais se enganando. E assim protege seus filhotes do terrível frio que poderia matá-los. E enquanto dotou os animais com o instinto, que é uma nota melódica monótona, concedeu ao homem o raciocínio, que é uma sinfonia completa. Tem razão o salmista ao proclamar que a lei do Senhor é perfeita, que os seus preceitos são retos e deleitam o coração. Um dia transmite esta mensagem ao outro dia, e uma noite comunica-a à outra noite. Não é uma palavra nem uma linguagem cuja voz não possa perceber-se. O seu som estende-se por toda a terra, e as suas palavras até as extremidades do mundo, e nada se pode subtrair do seu calor. Você sabia que a sabedoria divina se descobre em todos os detalhes da criação? E que para a filtragem conveniente dos raios solares para a Terra, a providência divina edificou usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude? Assim, em todos os tempos, a beleza junto à ordem constitui um dos traços marcantes da criação. O balanço. Um balanço ao vento se move suavemente. Não se vê chão, não se vê céu. Apenas um movimento ritmado para frente, para trás. Juliana tem 13 anos e está feliz como nunca. Mais forte, papai, diz ela eufórica. Naquele momento inesquecível, a paisagem se apaga para ela. Some em meio à alegria de estar com quem se ama. Seu sorriso de criança encontra o ar leve, perfumado. Seus ouvidos se deleitam com a voz tranquila do pai amado. Ela se sente segura, como nunca antes se sentira. O balanço vai diminuindo o ritmo, e quando está prestes a parar, ela percebe que o pai está diante de seu rosto.
Como ele é bonito, ela pensa. Uma beleza especial que está mais dentro do coração da filha do que nos olhos do mundo. Filha, você precisa voltar, diz o homem ternamente. Mas eu não quero, papai, responde ela com voz de cristal. Eu sei, meu amor, mas você precisa voltar. Ela começa a chorar. O choro da brincadeira que acaba tão cedo. O choro da vontade de continuar ali. A menina acorda em pranto. Era um sonho, pensa ela, mas parecia tão real. Sente um aperto forte no peito e não consegue identificar o que é. É a saudade, diz uma pequena voz em sua cabeça. Sim, era a saudade do pai, do amor que havia partido quando tinha apenas 3 anos de idade. Ela já havia sonhado com ele várias vezes, mas dessa vez foi inesquecível, tão especial, que a partir desse dia, ela aprendeu a chamar aqueles sonhos de visitas. Todo balanço que vê ativa sua memória, acelera seu coração, pois faz lembrar de um grande amor que esteve na terra com ela, durante pouco tempo, mas que ainda a visita sempre. Por onde andam os amores que não mais estão aqui conosco? Se aprendemos que o amor une ao invés de afastar, por que crer na distância da morte? Sim, a morte não nos separa. Talvez um breve afastamento físico, mas nunca o afastamento das almas. Os que nos amam continuam ao nosso lado, e se partiram antes, quase sempre se tornam companheiros anônimos e invisíveis dos nossos dias. São eles muitas vezes que nos trazem as forças que precisamos para continuar. O carinho dos bons conselhos ou os puxões de orelha amorosos. Em espírito nos acompanham, oram e vibram por nós, da mesma forma que fariam se estivessem ainda encarnados. A morte não muda o amor. A distância não é impedimento para o carinho. Eles estão mais perto do que imaginamos. E neste grande ir e vir do planeta, logo mais estaremos juntos uma vez mais. Estaremos juntos lá, pois nunca sabemos quanto tempo ainda temos, ou mesmo aqui, lembrando que a reencarnação é uma das leis maiores do universo. O que devo à minha mãe? Contemplando uma criança que dorme tranquila no berço, descobrimos o quão frágil é o ser humano e o quanto deve a uma mulher chamada mãe. Quem quer que olhe para o próprio umbigo, há de recordar da estreita ligação para com sua mãe, que durante 9 meses o alimentou, agasalhou, abrigou e protegeu em seu ventre. E as primeiras noções de vida, todos as recebemos de nossa mãe. Foi ela quem nos apontou o jardim e nos fez descobrir a borboleta colorida, a flor e o espinho, a chuva e o sol, a beleza do arco-íris. Enquanto nós seguíamos as formigas do jardim, no seu ir e vir de carregadeiras incansáveis, foi ela quem nos falou da persistência e do trabalho. Enquanto nos apontava a aranha, tecendo a sua teia, após o vento forte a ter destruído mais de uma vez, foi nossa mãe quem nos falou da paciência e dos milagres que ela produz. E quando nas primeiras brincadeiras alguém nos derrubava, era sempre ela quem nos lecionava o perdão. Quando começamos a perceber as diferenças entre crianças e adultos, velhos e moços, foi nossa mãe quem nos segredou aos ouvidos os valores do respeito e da consideração. Na infância, ela consertou nossos brinquedos, costurou a roupa nova para a boneca que havia sido esquecida na chuva. Na adolescência,
Mais de uma vez consertou-nos o coração despedaçado pelos primeiros pequenos reveses no namoro. Nosso primeiro sorriso foi a imitação do seu, e foi ela quem nos ensinou a utilizá-lo para quebrar o gelo ou para iniciar um pedido de desculpas. Enquanto pequenos, ela nos fez sempre sentir protegidos e amados. Quando a curiosidade nos fez estender o dedo em direção ao besouro e ele grudou ali, foi para ela que corremos em busca do socorro. Quando o cãozinho pulou e nos fez cair lambendo-nos o rosto, em manifestação de carinho, apavorando-nos, foi ela quem nos tomou nos braços, sossegou, e depois nos ensinou que por vezes as criaturas não sabem expressar muito bem seu afeto e que as devemos ensinar. Foi ela quem nos desvendou o segredo das cores, dos números e das letras, mesmo antes de adentrarmos os bancos escolares. E tudo de maneira informal, como uma doce brincadeira que nos permitia aprender sem cansar. Incentivando-nos à pesquisa, quantas vezes ela nos permitiu incursões de aventura em seu armário e suas gavetas, deixando-nos descobrir tesouros maravilhosos entre bijuterias, colares, anéis, lenços e tantas outras coisas miúdas que eram todo o nosso encantamento. Seus livros foram os primeiros que nos enriqueceram o intelecto. Livros usados, marcados a caneta, lápis ou pedacinhos de papel. Livros cheios de anotações que nos ensinaram como se devia ler, anotando, perguntando, pesquisando. As músicas de sua predileção foram as que nos embalaram a infância, junto com as canções da sua voz que nos acalmavam nas noites de chuva forte, raios e trovões. E mais do que tudo, porque desde o primeiro instante detectou que somos um espírito imortal, plantou com imenso carinho a lição do amor em nós. Seu intuito era que o que quer que nos tornássemos a serviço do mundo, soubéssemos que acima de tudo, onde quer que estejamos, o que quer que façamos, o ser a quem devemos sempre servir é nosso irmão em humanidade. O sonho de Rafaela. Rafaela era uma camponesa muito pobre que vivia em uma rústica região italiana. Ela tinha uma filha de nome Ada, a qual desencarnara com aproximadamente 3 anos de idade. Decorridos 6 meses do falecimento, a mãe não se conformava e se sentia injustiçada pelos céus. Mas, certa noite, ela teve um sonho que reformulou sua percepção a respeito do ocorrido. No sonho, ela fora convidada para uma festa que se realizaria em um local próximo do céu. Muitas crianças compareceriam no evento para se divertir. Quando ela chegou, ficou extasiada. Tudo era muito belo e as crianças dançavam e cantavam bastante alegres. Todas as crianças tinham asas reluzentes e Rafaela as contemplava embevecida. Entretanto, ficou muito surpresa ao notar sua própria filha sentada em um canto. A menina estava triste e chorosa, com roupas e asas molhadas, pesadas e sem brilho. A mãe indagou à filha o que aquilo significava, pois ela sempre fora muito alegre. A pequena Ada disse que não poderia brincar com as outras crianças, mesmo se quisesse. A pobre camponesa ainda argumentou que a filha tinha asas, era um anjo e deveria voar com alegria. A menina esclareceu que não podia voar, pois estava toda molhada, com as asas pesadas e coladas no corpo. A mãe se dispôs a ajudar como fosse possível, pois queria que a filha fosse feliz e pudesse brincar. Ada afirmou que a culpada de tudo era a própria Rafaela. Com sua grande tristeza e suas blasfêmias contra Deus, a mãe a mantinha colada a si e a impedia de voar. O excesso de mágoas de Rafaela aprisionava a pequena Ada, e as lágrimas que vertia sem cessar molhavam suas asas. Aterrada, a pobre camponesa compreendeu que estava prejudicando a filha
ao não acatar a vontade divina. Prometeu que não mais choraria e nem reclamaria, pois queria que a menina fosse livre e feliz. Ao acordar, tomou-se de grande felicidade pela certeza de ter visto e falado com sua filha. Chamou as amigas e relatou o sonho. Também tratou de relatá-lo a outra mãe que havia perdido um filho recentemente. Essa bela história traduz uma realidade. O amor e os vínculos não se extinguem apenas porque alguém desencarnou. Os espíritos desencarnados recebem os pensamentos e as vibrações dos que ficaram na Terra. É preciso que esses cuidem de manter pensamentos e sentimentos equilibrados, a fim de não prejudicar quem se foi. Quando retorna à pátria espiritual, o espírito vive momentos delicados e precisa de paz e tranquilidade para se adaptar à nova situação. A pretexto de muito amar, não é viável causar dor nos amores que nos precederam na viagem para o verdadeiro lar. Pense nisso. O velho pai. O cenário é comum. A cena é singela. Num banco de jardim da casa estão sentados um homem idoso e um jovem. O jovem lê o jornal com atenção. O idoso parece imerso em algo indefinível. Então, um pequeno pássaro pousa no arbusto próximo e canta. O homem parece despertar e indaga. O que é aquilo? Apontando com o dedo na direção da pequena ave. O rapaz alça os olhos e diz secamente: é um pardal. A avezita saltita de um galho a outro e a pergunta se repete: o que é aquilo? A resposta agora não é somente seca, mas também denota enfado. Já disse, é um pardal. O pássaro voa do arbusto para a árvore, continuando na sua dança matinal. O que é aquilo? Soa de novo. Agora o rapaz se irrita e quase grita: é um pardal. A ave feliz prossegue no seu bailar. Alça voo e parece desaparecer. Poucos segundos passados e retorna ao chão, bicando aqui, saltitando acolá. O homem leva a mão aos olhos como se desejasse ajustar a visão embaçada e com natural curiosidade pergunta: o que é aquilo? O filho responde em altos brados: é um pardal, já disse, um pardal. E soletra aos gritos: P-A-R-D-A-L. Você não entende? O homem se ergue, sobe os degraus, adentra a casa, lento e decidido. Pouco depois, retorna com um velho caderno nas mãos. A capa é bonita, denotando que foi guardado com cuidado, como se guardam preciosidades. Abre-o, procura algo, depois o entrega ao rapaz, ainda inquieto e raivoso. Leia, ele pede, e acrescenta, em voz alta. Há surpresa no moço, que lê pausada e cada vez com maior emoção. Hoje, meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho perguntou 21 vezes o que era aquilo, e eu respondi em todas as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo afeição pelo meu inocente garotinho. Então, o filho olha o pai. Há culpa e dor em sua alma. Abraça-o lacrimoso. Beija-lhe a face, emoldurada pela barba por fazer. Estreita-o, puxando-o para perto de si. E assim ficam. Um coração ouvindo outro coração. Cenas como essa acontecem todos os dias, em milhares de lares em todo o mundo.
Nossos anciãos de braços dados com Alzheimer, demência senil ou problemáticas outras, indagam, perguntam, questionam. A memória recente lhes falha. Mergulhados em retalhos de lembranças do passado, não entendem por que recebem gritos como resposta. Pensemos nisso. E se as lágrimas nos umedecerem os olhos, não tenhamos vergonha de abraçar com amor nosso velho pai, nossa mãe, vovó, vovô, madrinha, tia. Agora. Ode à alegria. Era o dia 7 de maio de 1824. Os privilegiados espectadores sentados na plateia do teatro em Viena, então capital do Império Austro-Húngaro, mal sabiam que estavam para presenciar a primeira audição mundial da maior obra-prima da história da música. Ainda que o autor já fosse uma celebridade, recebido naquele mesmo dia com uma ovação digna das plateias de música pop de hoje, a reação foi surpreendente. O comissário de polícia precisou intervir para silenciar a explosão de aplausos na chegada do alemão Ludwig van Beethoven. Era o dia da primeira apresentação de sua 9ª Sinfonia. Após as palmas, um grande estranhamento. Até então, a sinfonia, forma musical para a orquestra consagrada durante o classicismo, excluía por definição as vozes humanas. No entanto, no palco sentavam-se 4 solistas e um coral em 4 partes. Para aumentar a perplexidade, enquanto todos os outros instrumentos desenrolavam movimentos que superavam a racionalidade clássica, permaneciam em silêncio o coral e os solistas. Eles entrariam apenas no 4º e último movimento. Beethoven, 3 anos antes de sua morte, ali realizavam a vontade que alimentava desde os 22 anos de idade. Musicar o poema alemão Ode à Alegria, de Schiller. E era o que fazia no derradeiro movimento da obra, quebrando a última barreira do modelo sinfônico. Oh, amigos, não chega desses sons? Entoemos algo mais prazeroso e alegre. Vibrou o barítono em recitativo. Os baixos do coro responderam-lhe forte: Alegria, alegria. Para que com a orquestra silenciada começassem a solar um dos temas mais conhecidos da música ocidental. O tema proclamava: Todos os homens serão irmãos. Era o poema da fraternidade universal, musicado pela genialidade e sensibilidade irretocáveis de Ludwig. Abracem-se milhões. Enviem este beijo para todo mundo. A arte é o belo expressando o bom. É a expressão da beleza eterna, uma manifestação da poderosa harmonia que rege o universo. Convidar a arte para a nossa vida diária é ter à disposição excelente instrumento de civilização e aperfeiçoamento. A influência da música sobre a alma, sobre o seu progresso moral, é reconhecida por todo mundo. Mas a razão dessa influência é geralmente ignorada. Sua razão está inteiramente neste fato: que a harmonia coloca a alma sob a força de um sentimento que a desmaterializa. Quando deixei de ver a lua. Num final de noite fria, de noite estrelada, um homem dirige seu carro pelas ruas da cidade. No banco de trás ele carrega um tesouro.
seu filhinho de 2 anos de idade. Parados no semáforo, ele observa que o filho está com o olhar fixado no alto, longe, para fora da janela. Uma luz azul suave adentra o veículo, iluminando o rosto da criança, proporcionando uma beleza sem igual para o pai apaixonado. Então, com aquela voz tenra, a voz pequena da descoberta das primeiras palavras, o filho diz: Lua. Sim, é mesmo, diz o pai. É a lua. Que linda é a lua, não é, meu filho? A criança nada responde e continua observando encantada o satélite natural da Terra. As crianças sabem que o belo precisa ser contemplado e que qualquer palavra é pequena e insuficiente para descrevê-lo. Após isto, o pai torna o olhar para fora também e consegue observar a maravilha de uma noite enluarada de outono. Consigo então pensa: quando deixei de ver a lua? Lembrou-se que fazia muito tempo, desde a última vez que pôde contemplar o fulgurante brilho lunar. Será que me esqueci da lua? Ela certamente não esqueceu de mim, pois há pouco conversava com meu filho em pensamento. Os dias tumultuosos, os muitos afazeres, as preocupações. Tudo isso pode nos fazer perder um pouco o contato com a natureza e com as coisas simples da vida. Começa o ano, quando vemos já é março, já é junho. E nesse tempo todo, pois é muito tempo, não podemos ver o céu estrelado, um pôr do sol, ouvir um pássaro cantar. Faltou o tempo, alegamos, quando na verdade faltou oportunidade. E quem é capaz de criar tais oportunidades? Somos nós apenas, ninguém mais. O contato com a natureza nos renova as forças, nos proporciona momentos de reflexão, de pensamentos mais leves, despretensiosos até. Tudo isso faz bem à alma e ao corpo. O ser humano precisa recarregar suas energias constantemente. E Deus nos deu diversas fontes inesgotáveis de tais recursos. Uma volta na quadra a passos lentos, um piquenique sem hora para começar ou terminar, alguns minutos de brincadeira com os filhos, um jantar surpresa a 2, uma visita a alguém querido, um final de semana sem TV ou internet. Não podemos nos deixar ser simplesmente consumidos pelo mundo moderno e suas neuroses atuais. A vida é muito mais que acordar, trabalhar, alimentar-se, usufruir de pequenos prazeres, dormir. Estamos aqui na Terra com objetivos muito claros e nobres. Estamos aqui para crescer, para nos transformar em pessoas de bem através do amor. Se nos esquecemos disso, passamos a ser espécies de zumbis sociáveis, afogados em 1000 afazeres, sempre fazendo algo, sem tempo para nada, mas vazios, tristes, depressivos. Assim, não deixe de ver a lua, de notar as estrelas e de se maravilhar com elas. Não deixe de estar de corpo e alma com quem você ama. Não deixe de observar a natureza e escutar o que ela sempre tem a lhe dizer. Deus. Milhões de estrelas colocadas nos céus, por um Deus. Milhões de nós levantamos nossos olhos a um Deus. Muitas crianças o chamam por muitos nomes diferentes. Um pai que ama a cada um por igual. Muitas formas diferentes que oramos a um Deus. Muitas são as trilhas que se juntam no caminho a um Deus. Irmãos e irmãs, nenhum é estranho depois que Deus terminou sua criação. Porque seu Deus e meu Deus é um Deus.
Os versos são a tradução livre de uma canção interpretada pela cantora Barbra Streisand. É interessante se observar como tantos cantores no mundo têm se referido a Deus, ao Criador. São criaturas que na terra interpretam as vozes dos céus, conclamando os homens à fraternidade. Em verdade, muitos dos que se dizem religiosos se enclausuram em suas crenças e excluem do amor de Deus os demais seres humanos. E contudo, só há um Deus. Um Deus que a todos criou, que a todos ama, não importando a forma com que seja ou não reverenciado. Um Deus que sabe que cada filho seu se encontra em estágio evolutivo diverso e por isso mesmo tem diferente entendimento a respeito do seu Criador. Somos nós, os seres pequenos da criação, que nos arvoramos em grandezas e criamos exclusividades, elegemos preconceitos e fazemos seleções de quem deve ou não ser credor das heranças do universo. Somos nós, os homens, que nos separamos em religiões, quando elas deveriam em verdade nos unir. Porque afinal, todos aspiramos pela felicidade. Todos desejamos nos alçar ao Pai, ao Criador. Todos almejamos um lugar de paz e de amor, um aconchego, um paraíso. E as religiões existem para exatamente nos mostrar o caminho para tal ventura. Deus é um só, Criador do universo que descobrimos a pouco e pouco, extasiando-nos. É o Pai dos seres, que criou a sua imagem e semelhança. O seu Deus e o meu Deus é um só Deus. Tenhamos isso em mente e nos amemos, auxiliando-nos mutuamente. Façamos a listagem das maravilhas do universo e nos sintamos felizes em saber que tudo isso é compartilhado com todos os filhos de Deus. Filhos desta terra, do nosso sistema solar. Filhos que vivam em dimensões nem imaginadas por nós, nem alcançadas pela nossa ciência. Todos são herdeiros das grandezas da criação. Um Deus, amor, justiça e luz. Um Deus, Pai benevolente, pródigo de bênçãos. Um Deus que nos aguarda no lar celeste. Um Deus que nos observa as lutas, perdoa nossas quedas e aguarda que cresçamos até alcançá-lo.